Fala pessoal, bem-vindos! E hoje estreando a EcoCast 360. Pessoal, hoje um formato, vocês estão acostumados a gente aqui com a EcoSeg Podcast. E hoje a gente está apresentando para vocês aqui o EcoCast 360, que é uma configuração um pouquinho diferente para temas mais abrangentes, né? E espero que vocês gostem e sejam muito bem-vindos aí ao EcoCast 360. Hoje, né, Helder? E aqui ombreando com o Helder e o nosso convidado especial aí, o Fabiano da SATS. Bom dia, Helder. Bom dia. Para quem vai assistir depois a gente aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar mais início, né? Um podcast trazendo assunto inovadores, assunto que traz a parte pública, toda essa parte de trazer soluções, né, na parte empresarial, na parte pública, entre outras coisas. E a ideia, como a gente colocou ali, né, são diferentes visões e o mesmo propósito, né, que é o evoluir. Então, exato. Bem tranquilo. Aí, pessoal, apresentando o nosso convidado, eu queria falar aqui o Fabiano, já vamos passar a palavra para o Fabiano, as apresentações. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E o Fabiano, ele é RTV, ele vai explicar o que é o RTV, ser representante técnico aí de vendas da SATS. E aí a SATS, ela é uma empresa em que a gente está aqui, vou agradecer, tá, a SATS, que é uma empresa aí que há 25 anos leva tecnologia, inovação e resultados para o agronegócio brasileiro. Desde 1999, a SATS trabalha com o lado produtor rural, desenvolvendo soluções inteligentes para atender diferentes necessidades no campo. Com sede em Araxá, né, Minas Gerais, a empresa investe continuamente em pesquisa e inovação, oferecendo um portfólio completo nas áreas de nutrição vegetal, fisiologia, biológico e adjuvantes. Mais do que produtores, a SATS constrói parcerias, contribui para lavouras mais saudáveis, produtivas, sustentáveis, ajudando a desenvolver o agronegócio forte hoje e preparando para as próximas gerações. Então, SATS, tecnologia, inovação, parceria para transformar o campo. E aí é legal que quando você vê essa descrição da empresa, tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que o agro é feito de relacionamento. Exatamente. E eu acho que o mais bacana é esse trazer aqui o Fabiano e o SATS, que eles têm uma filosofia muito interessante sobre isso, sobre essa conexão. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito bem-vindo. Obrigado, Helder. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei como é que vocês estão assistindo aí, o pessoal da EcoCast. Pra gente aqui é bom dia, tá, pessoal? Né? Na hora da gravação aqui. Exatamente. Nós estamos aqui na atividade, falou outro. Isso aí. Fabiano, conta pra gente aí um pouquinho sua história aí, como que você se tornou um profissional aí da área do agronegócio. Conta um pouquinho sua história, que daqui a pouco a gente vai falando sobre as partes técnicas aí da SATS, por exemplo. Bacana. Bom, primeiramente me apresentar, né? Sou Fabiano Vandenbom, sou o RTV hoje da SATS, trabalho nessa parte de vendas, diretamente ligado com revendas, produtores, vendedores a campo. Então, um pouquinho da minha história. Hoje eu tenho a formação técnica em contabilidade, sou técnico em agropecuária também e no último semestre já para finalização da parte de agronomia. Eu fiz os processos inversos, né? Eu primeiro fui pegar na prática e hoje estou finalizando a parte técnica, estudando no caso, né? Me formando nesse processo. Dentro do agro, já estou atuando diretamente aí desde 2012, então são 14 anos, posso dizer assim, de história. A gente começou com trabalho em fazendas, na parte administrativa, coordenação de campo, plantio, tecnologia de aplicação e fomos evoluindo. E hoje, estando como RTV da SATS, dentro da SATS eu já estou há 6 anos trabalhando com eles. Então, uma carreira de evolução. Eu peguei o estado para desenvolver o mercado da empresa aqui, fomos construindo gradualmente e evoluindo seus cargos individuais dentro da empresa e constantemente contando com o apoio da empresa. A empresa hoje contém a parte da ETEC, que se chama Departamento Técnico, para cada cultura. Eu me especializei no começo, trabalhava muito com soja e milho, né, coordenando aplicações e tudo mais. E quando eu entrei, peguei esse desafio de desenvolver a empresa, vi que o portfólio é muito amplo e acabamos abrangindo outras culturas, como hortifruti em geral. A gente trabalha também em questão de uma cultura super interessante, abacate, mandioca. Então, assim, é um leque muito amplo
de culturas para a gente poder estar trabalhando. E automaticamente a gente se obriga a ser representante técnico de vendas. E o técnico é mais apontado do que tudo, porque você tem que ter conhecimento de causa de todas as culturas, tanto do manejo fitossanitário, manejo nutricional, o acompanhamento de tecnologia de educação, capacitação técnica dos meninos das revendas, capacitação técnica dos produtores. Então é um cenário bem amplo e complexo para a gente estar se atualizando. E tem que estar se atualizando, senão roda e fica para trás, né? Tem que evoluir. E a SATS, ela está em sede em Minas, só que hoje a gente tem vários locais do Brasil. Nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul, né, ao qual região que você toma conta. Isso, exato. A SATS, ela é sediada mesmo em Araxá, né, onde é a matriz, e dentro do nível nacional ela cobre todos os estados. Você pode pegar de Roraima até o Rio Grande do Sul, a gente tem gente atuando dentro dessa estrutura. Hoje eu atuo responsável pelo Mato Grosso do Sul e atuo uma parte do Paraná por conta de demanda de campo, que é oportunidade, né? E a necessidade a gente acabou abrangendo ali. O Paraná é um cenário muito interessante, do qual me dispôs a aprender sobre laranja, que é uma cultura diferente, que aqui no OMS está migrando agora para cá. Então, novamente, tive que evoluir minha parte técnica, me adaptar ao cenário, atribuir a cultura da laranja, que era muito forte junto com essa revenda, então me fez evoluir novamente nesse processo aí. Então, laranja deve ser bem diferente, né? Porque a gente está acostumado aqui soja e milho, né? Soja e milho. Exatamente. E aí vem agora a laranja, então. A laranja é complexa, é um ciclo longo, né? Então ela você planta hoje para colher daqui a um ano, né? Outro cenário muito bacana que estou acompanhando agora também é a cana, que é outro cenário longo, né? Então tem que ir aprendendo. Graças o departamento técnico da empresa dá um suporte muito bacana nesse setor, né? Ou dos quais nos capacita na parte técnica, né? Aí vai do individual de cada um, na parte que a gente estava falando sobre pessoas, né? Mas principalmente na parte técnica a gente tem um suporte muito legal que nos dá a confiança de estar lá e receitar ou passar uma informação para o produtor com mais assertividade, né? Ou que nos faz se destacar no mercado com a parte de tecnologia e segurança aí para o produtor, né? Show de bola. Mas pode falar, né? Não, pode. É legal que ele já introduziu essa parte de a gente fala aqui de importância, né, do atendimento corpo a corpo, né? Você tá lá com o produtor rural, e aí aproveitando que a gente entrar nesse tema, aí você falou da laranja, eu fico imaginando o desafio. Eu não sou produtor rural, mas eu fico imaginando aqui na nossa região, o cara tá lá, soja, milho, aí você vem e fala, cara, dá para plantar laranja, é mais ou menos isso? Exatamente, esse é o mercado. Não, mas aí o cara vai ficar ansioso, né? Falou, pô, não, mas a soja o tempo é menor, né? Vou ter que esperar um ano para colher, né? Exatamente. Tem essa dificuldade, Fabiano. Hoje é uma dificuldade pela cultura, claro, pelo conhecimento, e principalmente que o Estado hoje está desenvolvendo muito bem a parte de desenvolvimento da laranja, a citricultura como um todo, né? O cenário está se desenvolvendo aqui a região de Dois Irmãos dos Buriti, Cidrolândia, estão planejando uma estruturação de uma esmagadora para beneficiar os citros aqui dentro, né? Então, assim, o Estado também está se preparando para isso. Gerenciando leis que coordenam o desenvolvimento da cultura, mudou bastante coisa nessa parte. Indústria nesse setor a gente não tem aqui dentro do Estado não. Dentro do Estado não tem. Então está tudo se programando para evoluir. Então veio uma empresa de fora, fez uma implantação, fez os testes, trabalhou quase 6 anos, consolidou numa área que eles tinham ali de 200 hectares, depois foram lá e plantaram seus 2.500 hectares, depois de 6 anos de teste. Então você imagina o tempo que isso realmente leva para se consolidar. Demora um tempo. Exatamente. Então, tecnologia. E nesse meio intervalo também já veio novas pragas, novos manejos. Então, assim, a complexidade que isso muda é muito mais rápido que do tempo que a cultura responde. Então, esse que é a dificuldade maior com os citros, né? Você ter essa agilidade, porém a planta demora em responder. Então, é diferente. Mas é interessante. Desafiador. Imagina. Pegando esse mesmo ligação do Hamilton, hoje na era digital que a gente vê o atendimento, né, na tua parte de venda, o corpo a corpo, ele é muito presente ainda na área do agro ou está se transformando para uma área digital? É que tá tendo uma adaptação, na verdade, né? Hoje eu vejo assim que a gente está trabalhando com meio termo, né? A gente trabalhar um agro há 20 anos atrás, onde um evento, um dia de campo, por exemplo, aglomerava muita gente, feiras juntava muita gente, público específico fazendo essa evolução, né? Hoje a gente vê as feiras bem esvaziadas, muito mais a parte técnica trabalhando ali dentro, os dias de campo muito mais direcionado, com um público menos
presente. Então, tudo está se digitalizando. O pessoal está conseguindo buscar informação na internet, nas mídias sociais, onde que começa o risco também. Porque, com perdão da palavra, mas tem muito professor de Deus ali no meio, né? Então, os caras lançam uma ideia, vem todo mundo, acha que aquilo é maravilha, e o produtor sempre busca tecnologia com qualidade e preço. E não consegue equilibrar. Ou você tem qualidade ou você tem preço. É dificultoso você trabalhar com os dois na mesma linha. Então, quando vem o pessoal da mídia vendendo milagres e coisa nada, acaba que direciona o público do produtor para uma vibe diferente. Hoje a gente tem uma transição muito grande dentro das propriedades, que são os produtores mais antigos, né? Quem construíram a fazenda, quem estruturou essa fazenda, fazendo a introdução dos seus filhos, que estão numa geração diferente, mais digitalizada, mais moderna, mais aberta à tecnologia. Né? Então, essa acessibilidade está mudando. As fazendas que estão se adaptando de forma coerente, né? Então, assim, trazendo de forma natural, está indo muito bem. Então, hoje a gente trabalha com drone, trabalha com tecnologia de aplicação de precisão, trabalha com monitoramento via imagem de satélite. Então, tem muita tecnologia. E quem está sabendo aproveitar essas informações e utilizar, otimizar, é o que está ganhando dinheiro. Porque, a grosso modo, o agro está com a margem rasgada. Então, o pessoal está tentando economizar no que dá. Então, quem está pensando em economizar, não está ganhando dinheiro. Agora, quem está pensando em otimizar, aí está ganhando dinheiro. Porque o segredo não é você tirar, é você fazer aquilo que você já está usando e transformar ele em muito mais. Então, essa tecnologia, essas informações, Wi-Fi nos tratores se comunicando com a máquina, você em tudo que é lugar ali, podendo ter um monitoramento real da máquina, mesmo não estando presente, é o que vai te dar um direcionamento no final da safra ali, que quando você gastou mais de diesel, menos de diesel, para que na próxima safra você já venha com as correções e deixa isso mais alinhado, né? Então, o Fabiano, e aproveitando que você está falando aí, você acha que, por exemplo, o produtor rural, que é o seu cliente, sim, ele espera muito, porque a gente fala que você é um representante técnico de venda, mas não é só venda. Não é só venda, você tem uma certa consultoria ali. Isso. Claro que você vai vender o seu produto e tal, mas como você falou, tem muita coisa, tem muitas ferramentas, tem muita tecnologia, tem um pessoal novo entrando. Isso. Então, hoje você acredita que, por exemplo, o produtor rural, ele não espera que você só venda, porque vendedor tem um monte. Exatamente. Né? Então, você acha que esse é um dos maiores desafios também, né? Você saber o que realmente o cara quer, porque, na verdade, às vezes nem ele sabe o que ele quer, né? Exatamente. E aí você faz um serviço de consultoria ali e Hoje, Hamilton, hoje a gente meio que trabalha com um sistema de assessoria, né? Aqui, consultoria, a gente colocar essa palavra é porque a gente está sendo pago para trazer informação e realmente organizar o produtor lá. Então, o que a gente vem trabalhando? É realmente assessorando. Dentro do desenvolvimento técnico hoje da SATS, a gente mesmo se preocupa muito com isso, com a qualidade do que está chegando de informação lá na ponta. Então, o produtor está buscando preço, literalmente. Onde você chega, a primeira coisa que ele não quer nem saber se o meu produto faz ou não faz, quanto que custa. Né? Então, essa introdução do valor do produto que é o que é a maior dificuldade. Hoje tem 70 tipos de pessoas que vêm lá oferecer o mesmo produto com as características e sempre do produto caro é o melhor. Aí entra aquela questão que vocês estavam falando sobre relacionamento. Né? Então, a confiança, a credibilidade, são situações que você vai construindo a longo prazo. E não tem como ser diferente se você não tem um produto com qualidade. E bem trabalhado, o preço acaba sendo uma consequência, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, a diferencial desse tudo processo é o atendimento. É o corpo a corpo, é a comunicação mais assertiva, é você realmente entender o lado do produtor e literalmente trazer produtos para agregar em produtividade. Aquela questão que a gente estava falando, ele vem buscando rentabilidade dentro da propriedade. Então, muitas vezes, você está com um investimento de um produto X que te custou R$20 por hectare, mas ele ficou 0 a 0. Não é interessante, porque rodou a sua safra. Então, muitas vezes, compensa você fazer um investimento maior, trabalhar com a tecnologia e saber qual que é a ferramenta que você vai ter utilizando. O portfólio, por exemplo, da SATS é um portfólio amplo, gigante. Então, não vai ser por falta de ferramenta que eu não vou deixar de atender meu cliente. Exato. Porém, eu preciso também entender o que ele está precisando. E isso é no corpo a corpo, no dia a dia, conhecimento, visita, acompanhamento, relacionamento ao final da história. Né? É o que vai morrer. Acho que você já respondeu a minha terceira pergunta aqui. Como construir relacionamento duradouro no agro?
Cara, você falar isso aí, eu ia falar o seguinte, acabou então o negócio de fazer churrasco com o produtor rural, não é só isso. Não, eu tô falando brincando, porque assim, eu lembro o pessoal falando, eu já participei, né, de treinamentos, e o pessoal chega lá e fala, o que o pessoal tá fazendo aí? Fala, não, tá fazendo churrasco aí, o network. Né? Perfeito. Mas não é só você chegar lá e agradar o cara. Se o cara não sentir uma certa confiança em você, excelente. Ainda mais porque você falou pela concorrência, né, porque hoje você falou aí, assessoria, né? Tem que saber assessorar o cara. Excelente. Com relação ao manter relacionamento com o cliente, que é a complexidade, né? Hoje é uma mudança muito rápida da introdução de novas tecnologias, né? Tanto nas variedades de híbridos, no caso pensando em materiais de milho, cara, todo ano tem uma coisa nova. Então você tem que estar constantemente presente, né? E a dificuldade é isso, é estar presente, porque é muita gente dentro do mercado ali dentro. Então, o que eu vejo que estamos sendo obrigados a ter um volume maior de cliente para pensando em faturamento, manter o mesmo faturamento. E isso nos distancia do dia a dia. O que eu conseguia visitar em 7 dias, eu estou conseguindo visitar em 15. E nessa janela de 7 dias, teve outro que veio lá trazendo tecnologias, ou nesse intervalo apareceu um problema ali dentro da propriedade do qual eu não estava presente, ou que surge uma oportunidade para o próximo que chegou ali naquele momento trazer uma solução. Então, a partir do momento que esse produtor está acreditando e acompanhando dentro do nosso manejo, a primeira coisa que ele vai fazer é saber se aquilo que o segundo trouxe é verdade, né? E tomar um debate técnico ali. Mas isso não acontece com tanta frequência. São poucos produtores que você dá trabalho. Então, que nem você estava falando sobre a consultoria, existem os consultores desses produtores também, né? Do quais você tem que ter um relacionamento com eles. Então, ao mesmo tempo, é uma mão de duas vias. Churrascada, antigamente o pessoal ia por causa da cervejada do churrasco, hoje os produtores não têm mais paciência para isso. Se você não tiver um conteúdo, se não tiver um produto legal, algo inovando, trazendo coisa nova, eles também não se interessam mais só pelo churrasco ou pela cerveja, que é o que o modelo antigo nos trazia, né? Então hoje realmente tem que inovar, tem que trazer coisa nova. E eu acredito que ele tem uma visão hoje de empresário também, o produtor, né? Perfeito. Eu acho que o produtor rural que conseguiu entender que a fazenda dele é uma empresa, é o que vai estar prosperando. Porque ali os parâmetros legais, os parâmetros burocráticos, tanto que nem a parte de segurança de trabalho que vocês vêm trabalhando aí também, é uma empresa rural, né? E tem esses parâmetros. Se você não trabalhar nesse formato, você também está fora do mercado. O próprio produtor tem que estar se adaptando a alguns processos, né? Então, a tecnologia ela não vem para substituir, ela vem para somar, como você falou, adianta muito a questão do seu tempo. Isso. Né? Legal. E o que tem de hoje você trabalha aí na SAT que você fala assim, tem uma tecnologia, uma coisa que otimizou o tempo, que você falou ali, agora eu não entendi muito bem. São agendamentos com o cliente? Ou... Tem também, a gente tem o sistema, né? Mas o que a gente vem trabalhando mais é o sistema de assessoria mesmo. Por exemplo, a SATS tem um programa que se chama Aplique Mais. Aplique Mais. Esse Aplique Mais é um conjunto de tecnologias de aplicação e assessoramento. Né? Então, o que a gente vai fazer capacitação, vai fazer treinamento dentro da propriedade e direcionar o melhor produto para poder atender a demanda dele lá. Né? Com isso, a gente tem um relacionamento, trazendo conteúdo, informação para o produtor e, ao mesmo tempo, com um produto, que é o que literalmente traz os benefícios para a empresa em termos de financeiro, pagando toda essa estrutura. Então, o produtor trabalhando com a linha da SATS tem esse assessoramento junto com a parte de tecnologia de aplicação. Então, um trabalho muito bacana de descontaminação, de alinhamento, parte técnica. Isso se adapta a cada propriedade. Né? Não é um produto engessado que, a gente só trabalha desse jeito. Não, dentro da propriedade do Helder... Tem que ser personalizado. Tem que ser, porque eu acho que é a forma correta de trabalhar, né? Porque todo mundo tem um jeito, uma propriedade, um jeito, máquina... Pessoas, principalmente pessoas. Então, o jeito de se lidar com essa estrutura tem que ser individual. E cabe a quem está ali, o representante técnico, o promotor de vendas, o AT, a equipe da SATS toda fazendo essa leitura que está ali para poder identificar e ali trazer a melhor solução. Ótimo. Beleza. Desafio do cenário atual do agro, o que você vê como está sendo desafiador no dia a dia de hoje? Cara... Hoje em dia, o desafio maior do produtor é produzir com margem. Ter margem de produção. Para todo mundo. Não só o produtor, mas também as empresas que fornecem produto. É uma roda. Hoje a margem, vamos falar para uma empresa que fornece, está o quê? Chega a 15%?
Ou não, abaixo? Cara, eu não sei. No geral. Não sei te falar hoje mais da base. Mais ou menos. Mas vai estar por aí, sobrando isso aí, olha lá. E olha lá. Olha lá. Não, acho que não chega. Porque assim, o que acontece? Nesses 3 últimos anos, o índice de inadimplência foi muito alto mesmo. E o formato de trabalhar com agricultura é a seguinte situação. Hoje está mudando gradualmente, mas a empresa, por exemplo, a SATS, compra os produtos, matéria-prima e estoca. Ela produz o produto. Eu passo para a revenda e vendo a prazo para eles. A revenda vende a prazo para o produtor. Então, trabalha-se com prazo de 6 meses, 8 meses, 1 ano, dependendo da cultura. E isso é uma cadeia gigante, onde a base e o elo mais fraco que tem é o produtor. A partir do momento que o produtor não paga a revenda não paga a SATS não paga o fornecedor. Ou se paga, já pagou à vista. Então, a SATS fica com o rombo da revenda que atrasou. É uma coisa sazonal demais, né? Exatamente. Então, é uma cadeia onde não pode ter nenhum elo rompendo. Né? Senão arrebenta, né? Arrebenta. E daí o que acontece? 2 produtores que deixaram de pagar, já vai subir teu custo lá em cima. Então, se tua margem era de 15, com esses 2 produtores passou a 5. Ou negativo já, porque você ficou com um saldo... o seu saldo ficou negativado, você não tem dinheiro para pagar a outra empresa. E aí vira uma cadeia E nesses últimos anos, devido às crises climáticas e automaticamente o sistema de liberação de crédito, que exigiu muitas outras objeções e situações diferentes, complicou essa liberação de crédito. O produtor que trabalhava com banco, que podia, girava, né? Faltou dinheiro aqui, eu pego do banco. Show, segue o baile. Agora faltou dinheiro, o banco não liberou, porque precisava, colocou burocracias dentro do sistema que não deixou a coisa acontecer. E daí ele não tinha produto, a revenda não pagou, no outro ano a revenda gastou o saldo que ela tinha. Aí foi uma cadeia. Você viu os RJ que aconteceu no nível nacional aí, né? Muitas empresas RJ, né? Muito. Muito. Mas eu acho que é uma questão de organização, né? Que você falou de crédito, liberação de crédito. A gente sempre viu falar, tem a liberação de crédito. E aí a questão de pagar. Porque eu vejo muito produtor rural, ele tá ali, ele vendo hoje. Aí ele teve lá uma safra recorde, né? Tá ali, beleza. Só que ele não pensa no próximo. Que ele tem, porque por mercado sazonal, ele teria que guardar esse dinheiro para saber depois do próximo a compra, né? Não é mais ou menos Só que aí isso? que tá a questão. Ele não sabe o que vai acontecer na próxima. Perfeito. Só que tem duas situações. O nosso sistema fiscal... se eu entrar no outro ano com dinheiro em conta, eu sou obrigado a pagar os impostos. É verdade, tem isso aí, né? Entendeu? A carga tributária arrebenta qualquer um. Exato. Então, assim, eu estou entrando no meu ano fiscal novo com um saldo positivo de 5 milhões. Eu sou obrigado a pagar 17,5%, 20%, eu não sei bem certo os valores. Mas vamos fazer a conta que seja 10%, número baixo. São 500 mil reais de impostos. Então, em vez de eu pagar 500 mil reais de imposto, eu vou pegar esses 5 milhões e vou investir em alguma outra coisa. Eu vou me descapitalizar, não me descapitalizar, mas fazer um investimento para que esses 500 mil reais, que com certeza é muito mais que isso, não sejam devolvidos para o governo, e sim fique para mim. Então, eu vou ter que criar uma dívida para mim poder ficar com esse dinheiro. Beleza, tudo bem, mas eu tinha dinheiro esse ano para criar essa dívida, então tá tudo certo. E ano que vem? E a frustração? Aonde que fica? Entendeu? Então... Hoje tem muito produtor fazendo investimento de silos, em estrutura de armazenamento dentro da propriedade. Porque daí o grão em si não gera imposto, né? Eu só vou gerar quando pagar. Mas quem tem essa capacidade de compra para manter uma estrutura desse tamanho, né? Para se manter com esse giro, com 3 anos de frustração de safra aí, né? Então, quem antes estava capitalizado, por isso que muita gente migrou fazendo investimento de terra, comprando terra para fora, porque quando subiu o soja para 200 conto, cara, a margem era de custo de 80 e subiu para 200, pô, fantástico. Só que daí gastaram aquele dinheiro para não pagar imposto, tudo bem. Aí no outro ano o soja ficou em 140, mas subiu o custo para 160. E a conta não fecha, né? E a gente teve muita redução desses incentivos, porque tinha bastante incentivo de imposto, né? Cara, você falou 500 mil aí, o que o cara pode fazer com 500 mil? Nossa. Isso, exato, eu sei que é muito mais. E outro, ele fazendo investimento... Não sei, é um exemplo, eu entendi. E ele fazendo esse investimento, querendo ou não, a sociedade em volta, ela tá girando, tá rodando. Você via as lojas bombando, o comércio bombando, coisa que agora você não vê. Você passa na rua, não tem ninguém, né? O agro em si, em todas as cidades que são dependentes dele, que giram em torno disso, cara, impacta de forma muito agressiva. Dourados, a gente é muito dependente do agro. Sim, muito. Sim. Se o agro não estiver prosperando, a gente não prospera, o comércio. Exato. Não tem, isso é fato. Aí você vê o cenário, que é o que a gente estava falando, sobre a entrada de novas culturas, né?
Há 3, 4 anos a gente acompanhou uma migração muito forte do amendoim nas regiões aqui de de Fátima do Sul para lá, né? Subindo as áreas arenosas, com dificuldade de produção, né? Foi legal, o primeiro ano foi bom, o preço estava bom, tudo certinho, daí no segundo veio frustração, no terceiro ano veio o problema bancário, então criou problema. Muita gente migrou para buscar novas culturas, para tentar, porque o produtor sabe viver daquilo, sabe produzir, ganhar dinheiro e ele precisa girar a economia. Eu tenho conta para pagar ano que vem e eu só consigo se eu plantar. E se eu plantar, tenho que produzir. Se produzir, eu tenho que vender no preço bom. Então, é uma bola de neve dentro da própria propriedade, né? Então, muitos produtores migraram para o cenário de amendoim, ali aqui nas regiões. Outros buscaram outras alternativas, como suinocultura, a parte de frango, né? Fazer esse tipo de investimento, né? A parte bacana dentro do Mato Grosso do Sul é essa diversidade que o próprio estado aceita, né? Você pega a região muito fantástico em Aquidauana, ali no Morro do Paxixi, o pessoal produzindo uva ali, os negócios super interessantes, trabalhando a parte turística junto com o cenário de lá, totalmente diferente. Campo Grande tem alguns produtores fortes de uva lá, então o cenário de laranja. Então cada estado tentando, cada cidade, cada município tentando otimizar o agro, porque é dali que sai o dinheiro, né? Então, os impostos, tudo que gira em torno disso aí. Né? Mas, Fabiano, esse incentivo aí você acha que por exemplo, você está falando do município, muitas vezes fica tudo em cima do município, né? E o município não dá conta, a gente precisa muitas vezes do Estado, a gente precisa do governo ali, né? Com certeza. Você acha que essa sobrecarga aí de tentar reduzir o imposto, porque o município tentar reduzir o imposto para você introduzir uma nova cultura, para ele sozinho fazer isso, fica meio que sustentável, é caro. E acredito eu que uma nova cultura sendo introduzida naquele município, o custo é maior, né? Porque eu preciso investir em tecnologia, investir em estudos, né? Isso, como inovar naquilo ali e transformar. Porque é uma nova cultura que você está introduzindo na região, né? Eu acho que é um trabalho, ele tem que ser trabalhado de forma conjunta, né? Tem que ter os incentivos? Tem que, com certeza. Mas no frigir dos ovos se resume a capacidade de produção individual de cada um, né? O clima é quem comanda tudo isso aí, porque não adianta a gente ter incentivo e não chover e não resolver, né? Tecnologia tem, a empresa, por exemplo, tem muita tecnologia para dar solução, a gente consegue prevenir muita coisa, consegue estruturar essas plantas, dar condição, tudo, mas o clima é quem comanda, né? Então vai vir um incentivo hoje, daí na outra safra tem que vir outro incentivo, quando vira uma bola de neve onde está todo mundo devendo e ninguém consegue ir para frente. Então também tem que ter o bom senso. E esse estudo que você vem falando é justamente a viabilidade da cultura na região. Às vezes o pessoal tem uma boa ideia, tem uma boa pegada, quer realmente trazer algo inovador, mas não é aquilo, né? Que nem estava comentando o pessoal da laranja, ficaram quase 6 anos estudando a cultura numa área pequena, 10% da área, vendo a viabilidade, problemas, benefícios, malefícios, até fazer a definição. Mas quem hoje tem capacidade de fazer isso individual, se não for o próprio governo com a parte estrutural, com o sistema que eles têm, Senar e Companhia Limitada, que fazem esses estudos e nos dão esse direcionamento, né? Que hoje, quer ou não, o MS ele é focado em commodities, né? Que é soja e milho. Mas migrou muito esse espaço para justamente ter essas tecnologias. Coisa bacana pra caramba que vê as empresas na parte de álcool de milho, né? Trazendo um potencial de consumo dentro do estado. Isso é muito legal. Não sendo refém só da produção de álcool de cana, né? Então, é um cenário que vai se adaptando. Vai se modernizando, né? Exatamente. Vai esse negócio de clima. O tanto de tecnologia que tem hoje, mas eu fico imaginando o desafio que é hoje. Porque o cara... Eu tô falando de um leigo, tá, Fabiano? Ótimo. Eu olho na previsão do tempo. Amanhã vai chover. Sai um sol na desgraça ali. Cara, hoje deve ser um desafio, né? Porque o tempo tá muito louco, não sei, todo mundo fala isso, né? A previsão hoje é muito difícil. Eu fico imaginando para quem trabalha no agro, o desafio é bem maior, né? Essa questão que você comentou agora mudou até o cenário de compra do mercado, né? O que o produtor fazia há uns 5, 7 anos atrás? Ele comprava a safra inteira de olho fechado porque sabia que ia chover, sabia que ia dar sol, sabia que não ia chover. Era organizado, né? Hoje não. Hoje você planta, compra, acha que vai plantar, não tem chuva. De repente começa a chover, você vai lá e planta. Então, assim, ele não consegue ter uma previsão mais assertiva do sistema, se vai ter doença, praga, para onde que vai. Então, a compra está sendo realizada mais próxima ao dia do problema. Né? Então, começou a dar o problema, começa a realizar a compra. E o que faz com que o cenário venha de uma situação... se ajusta. Tá vendo? E daí outro detalhe, não tem uma capacidade de produção para tão emergencial, né?
Porque isso é da boca para hora ali, é rapidão. E daí como é que eu vou produzir um produto sendo que eu não sei se vai ter consumação? A gente faz uma previsão de venda, previsão do que para onde que vai, mas muda totalmente o cenário. É muito rápido isso. E se você não estiver rápido ali se adaptando, você perde o mercado. Você perde o time ali, né? Você tem que estar com o time bom ali. E aí volta naquela ponta. Tem que estar em relacionamento, próximo do cliente, entendendo a lavoura, entendendo a cultura. Que sai de Ponta Porã é uma coisa. Vocês conhecem mais que ninguém. Ponta Porã dá 2, 3 graus mais frio para lá que aqui. Então você sai de um clima de lá para vir para cá e é coisa de 1 hora de viagem. E esse time é bem importante quando a gente fala de pessoas, né? Sim. Porque a gente tá falando, tem um produtor rural, beleza. Mas aí eu tenho a questão ali, quem trabalha com esse produtor rural. Então você vai interagir com eles também. Aquela ferramenta que você falou do treinamento, né? Que eu acho interessante você falar um pouquinho dessa ferramenta do treinamento que a gente sabe que a gente fala muito de treinamento aqui também que vocês precisam, que é da parte de segurança e saúde no trabalho. Sim. Por exemplo, a NR31, que fala sobre treinamento e segurança no trabalho. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da ferramenta de vocês, que vocês usam e trabalham nessa assessoria que vocês fazem do treinamento operacional. Aquele cara que vai lá realmente administrar o produto e tal. É interessante vocês falarem. Esse trabalho que a SATS faz. Esse projeto que a SATS tem, o projeto Aplique Mais, ele foi desenvolvido justamente para melhorar as questões de mistura de calda, pode-se dizer assim, né? Hoje tem no sistema das NR que você tem que trabalhar individual de cada produto, né? Mas é impossível o produtor conseguir equilibrar isso, né? Entrar toda vez com um produto diferente e fazer aplicação. O timer é muito curto e não dá isso. Então, muitas vezes tem que fazer umas misturas de inseticida com a parte nutricional junto para otimizar. E estava tendo muito problema de mistura de calda, muita incompatibilidade. Um recomendava uma coisa, outro recomendava outra, né? E com isso a SATS desenvolveu o Aplique Mais, que é justamente, tem um DTEC, que é um departamento técnico, que nos coordena também online. Então a gente tem a viabilidade do WhatsApp, e-mail, chamada de vídeo. Então você liga ali para o DTEC, ele te dá um suporte ali na hora que você não tem a informação na hora, né? Então essa ferramenta vem para capacitar os produtores, dar uma orientação sobre qualidade de máquina, orientação de ponta de bico, deposição de gota, fazer variáveis do limite de vazão, por exemplo, né? A gente trabalhava 20 anos atrás com aplicações aí de 200, 300 litros de calda por hectare, né? Hoje a tecnologia vem trabalhando com drone aí com 10. Então imagina a otimização que isso não é, né? Autopropelidos aí trabalhando com 30, 40 litros por hectare, né? Avião trabalhando com 10, 15. Mato Grosso, por exemplo, fazer um manejo de bicudo no algodão, trabalha com 2 litros de calda. Então, você tem noção, um tanque fazendo 600 hectares, por exemplo, numa máquina, 300 hectares que seja. Então, quanto menos volume, mais tecnologia tem que ter, mais informações, mais conhecimento técnico, né? Então, o Aplique Mais ele vem justamente para trazer esses treinamentos, essas tecnologias e otimizar junto dentro da propriedade. A gente tem algumas soluções que foram desenvolvidas, né, para poder trabalhar com isso como ferramenta, né, e também tem a parte operacional, que daí é pessoas, né, treinamento, capacitação, e eu acho que de tudo o que mais é valoroso dentro desse trabalho do Aplique Mais não é o produto, é a informação que a gente está levando, é esse diferencial que a gente coloca dentro da propriedade. O produto é só consequência do pagamento. Só tirar uma dúvida. Aí você fez lá a mistura de calda e muitas vezes você tem uma mudança ali no composto. Perfeito. Eu tenho que gerar uma receita, né? E aí essa receita você já gera na hora ali. Na verdade, o agrônomo ou a empresa de quem foi comprado esse produto, ele já manda o receituário com as misturas certinhas, né? Ele tem já todo manda um antes sistema. fazer, Exato. E daí o produtor vai lá e faz. Só que muitas vezes os inertes que foram utilizados no produto de compra é que ocasionam essa incompatibilidade, né? Então, eu já tive problemas onde só mudou o lote do mesmo produto, um produto importado, coisa boa, mudança de lote deu divergência e deu incompatibilidade. Aí a gente chega lá, começa a fazer os testes de garrafa, começa a fazer as avaliações. Por exemplo, o Liquidê é uma ferramenta que a gente usa para trazer essa calda fluida de novo, né? Porém, por mais que a gente vai dar fluidez para essa calda, a gente tem que trazer de novo e identificar onde que errou. E onde que a gente foi identificar era o lote do produto. O produto X, que não tinha nada que ver com nutrição, estava com problema. Aí trocou o lote, pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Por isso que é importante de estar lá, poder identificar, trazer esse conhecimento e esse diálogo com o produtor, né? Então, não é nossa responsabilidade para resolver o problema dos outros, mas estamos ali para resolver o problema do produtor, né? Então, essa tecnologia, essa ferramenta vem justamente para isso. E aquela que você estava falando, a tecnologia não vai substituir a mão de obra. E acredito que as maiores dúvidas na hora, né? Você tem um cara técnico ali respondendo, resolvendo as soluções ali na hora. Exatamente, isso mesmo.
É a mesma coisa que a gente fala da parte de segurança do trabalho também, né? O cara saber usar os EPIs, porque a gente sabe que tem uma certa, vamos dizer assim, resistência do cara ali, usa máscara, usa não sei o quê. Aí você vai ver diversas coisas, o cara coloca um pano, fala, tá tranquilo, aquela roupa ali me incomoda. Não, eu tô aqui há 30 anos trabalhando com isso, nunca aconteceu nada. Aí você vê que o cara fala, vai fazer um exame pra você ver como é que você tá. A parte do agro, um pouco para trazer dentro desse sentido, é igual aquela legislação lá que os peões iam ter que usar capacete, né? Onde cria todo aquele vínculo, né? Aquilo é ridículo. Usar capacete é ridículo. Vamos para a próxima pergunta. Falar um pouco da presença do atendimento corpo a corpo. E aí a gente tem essa preocupação no dia a dia, tá? A gestão de pessoa, falta de pessoa, tanto na parte do produtor rural quanto na parte de venda. Como que vocês estão vendo essa dificuldade hoje de arrumar gente? A parte de gente, de pessoas, o formato que o próprio sistema está se criando, né? As faculdades, a facilidade que tem hoje, se resolve tudo pelo um chat GPT, pode-se dizer assim. Médico aí está atendendo por chat GPT, né? Com muita pouca responsabilidade sobre os fatores, né? E justamente isso, pelo fato de você não estar sendo responsabilizado pelas suas ações, você acaba ficando acomodado, né? Então é complexo, essa geração nova que está aí na frente vai ser diferente. Ou eles se adaptam à estrutura, ou a estrutura se adapta a eles, né? Então, a gente está falando, eu estou com 38 anos, vocês também já têm experiência, vocês são uma geração mais da parte operacional, então faz a coisa acontecer e resolve, né? Hoje gurizada não quer muita responsabilidade, não. Infelizmente, é um delicado a gente juntar a equipe, né? Essa semana a gente estava falando sobre a contratação, né? Até inclusive aqui com o Helder. Cara, não vem currículo decente. Não vem, cara. Você olha lá, querem mundos e fundos de exigências e na contrapartida, que é a parte operacional, que é o que a gente precisa, é uma mão de dupla, né? Precisa que o funcionário, eu, por exemplo, tenho que trabalhar bem para produzir, para poder viabilizar todo o processo. É delicado. E o agro não é diferente. Ainda mais o agro, as propriedades em si, pela situação que né? São fazendas mais distantes da cidade, a comodidade que proporciona não é todo mundo que aceita, né? Então é outro tipo de vivência. E as próprias propriedades se acaba vendo que elas estão se adaptando a isso, onde os filhos, os netos e a equipe mesmo da propriedade está fazendo a parte de gerenciamento e organização. E indo para a labuta, trabalhando nas máquinas, executando bastante coisa. Com isso, tendo um investimento muito maior de tecnologia, que é aí o que a gente vai estar trabalhando, nessa questão de viabilidade de tempo, otimização de gente. Né? Antes, para plantar, eu precisava ter no mínimo 5 caboclos lá. Puxar sacaria, puxar adubação, tratar semente, ficar em cima da plantadeira, dirigir o trator, tinha que ter uma equipe grande. Hoje eu compro semente tratada, não preciso mais. Os adubos vêm num bag, eu jogo dentro de um bazucão lá com 2 pessoas, resolve o meu problema. Na plantadeira eu já não preciso mais ninguém estar em cima lá, eu tenho sistemas de sensores para tudo que é lado. O cara dentro do trator só tem que estar um cara, pode dizer assim, de entendido de tecnologia, porque tem muito monitor, muito joystick, virou uma tela de videogame, né? Um plantio. E esse tipo de tecnologia vem para poder substituir a falta de mão de obra. Não é que a tecnologia está tirando a mão de obra, pelo contrário, estão sendo obrigados a colocar esse tipo de tecnologia dentro da propriedade para suprir a falta de mão de obra de gente que não quer ir lá. O pessoal não quer mais saber que tem que trabalhar um pouco mais pesado, quer comodidade, né? Então vai ter que ir se adaptando. Só que onde contratava 10, vai estar contratando 2. Infelizmente é assim. E não é por causa das ferramentas, da evolução da tecnologia, que o trabalho pesado no agro acabou. Não. Ele existe. E aí quando você fala desse pessoal mais novo, e você falou dos filhos que estão vindo agora, dos produtores rurais, cara, eu acho é uma oportunidade que eles perdem, porque assim, eles são muito melhores que a gente para entender essa nova tecnologia. Sim, sim. Só que, porém, o que está faltando? Eles acham que a tecnologia vai fazer tudo. E não é. Se a gente não tiver o que a gente, desde o começo, a gente falando aqui, que ele é feito de relacionamento, o agro ele é feito de relacionamento. E aí esse eu acho que é o maior problema na hora para contratar. A gente não vê pessoas comprometidas para realmente fazer esse relacionamento ele acontecer. Né? Ele quer jogar uma ferramenta, ele quer tudo ali no computador, ele não quer sair mais para o campo. Não tem necessidade. Mas não é bem Só assim. que não é, exatamente, não é isso que acontece. Então, como é que é o olho do dono é que engorda os porcos. Exatamente, é isso aí. Essa pergunta aí, Helder?
Uma pergunta bem interessante aqui, tá? O que mudou o que mudou o comportamento dos trabalhadores rurais de hoje em dia? Cara, é todo esse englobado que a gente estava comentando, né? Tanto da parte operacional como também na parte de gestão da empresa, dentro da propriedade, próprios gestores da empresa. O próprio produtor rural, ele teve que se adaptar e modernizar. Ele teve que entender que ele tem que ser um gestor. Ele não tem que ser o cara que bate cabeça lá, que vai trabalhar, fazer esforço físico, não. Porque se o dono dessa propriedade não entender sobre compras, sobre negociações, sobre mercado futuro, sobre tecnologia, sobre inovação, ele está rodado. O que vai acontecer é seu produto ficar com um custo muito alto e automaticamente se tornar inviável no momento da negociação. Então ele não pode ficar refém do preço. Ele tem que saber produzir sem ter medo do preço final. Então, esse que é o detalhe, que vem mudando. A ideia é a tecnologia, todas essas informações. Tem muita gente do agro bacana trazendo informação. Tem uns podcasts muito bons sobre informação, tecnologia. A dinâmica hoje de preço, você tem acesso à bolsa lá, você sabe quando que vai comprar, o que não vai. Quanto que os navios estão vindo da Rússia, da China, da onde que estiver vindo, as compras estão vindo, você se antecipa, você faz negociação programada, você trava preço. Então, assim, se o proprietário não se atentar a esses fatores, na hora de entregar o produto dele, ele não conseguiu ter noção do que ele custou, não. O que faz com que o pessoal acaba tendo que ter gente que faz o operacional lá, né? Antes o produtor ia lá, batia a cabeça, plantava, colhia, vendia, plantava, colhia e vendia, plantava, colhia e vendia. Agora não, agora ele tem que entender da empresa, tem que ter uma logística, tem que estabelecer os produtos que realmente vão trazer resultado. A gente trabalha muito campo lado a lado, mostrando os resultados, trabalhando com informação, tecnologia. Os produtos mesmo que a gente tem muita tecnologia embutida sobre questão de absorção, adaptação. A própria SATS mesmo tem um campo de pesquisa dela lá de 40 hectares que faz desenvolvimento, pesquisa de café, pesquisa de grandes culturas. O que tiver feito de inovação está sendo produzido lá dentro. Depois solta para as consultorias e as outras empresas que validam essas informações novamente. Então tudo vem já pronto, mastigado para o produtor. Por isso que tem o departamento técnico. E isso também já nos proporciona uma assertividade maior no momento que a gente está lá para resolver o problema dele, né? Então, na sua visão, Fabiano, daqui 10 anos, o que vai ser o futuro do agro? Cara, eu acho que assim, já tem se desenhado mais ou menos o que vai ser, né? A tecnologia em si alterando, drone vindo com muita força, sistema de comunicação wireless aí funcionando a todo vapor, sinal de GPS hoje com os tratores já é antigo, mas é fantástico, é uma solução, né? Então tudo vai se adaptando. O sistema de automatização de máquinas fazendo trabalho sozinho, isso assim que o país tiver capacidade de comunicação, que é daí problemas via satélite, tudo isso mais, isso já é uma realidade em alguns locais onde você tem uma estrutura melhor, cada propriedade, né? Mas o sistema de automação não tem como ser diferente. A falta de mão de obra proporciona que você parte para esse tipo de coisa, né? Tem também os encargos trabalhistas, que isso gera um desconforto muito grande para quem é contratante, para a empresa, todos esses processos, né? Então, é aquela coisa, o produtor tentando fugir de problema, vai trazendo soluções com mais assertividade, com mais poder de domínio dele mesmo, porque daí os erros e acertos são responsabilidade deles e não de terceiros, né? Então, esse sistema de automação, hoje você pega um drone aí, você sozinho interliga 3 drones aí e faz 3 drones voar sozinho só com um controle. Então, é fantástico. Autopropelidos aí na Showtech, se não me engano, em São Paulo ali, acabei não podendo ir, mas vi bastante autopropelidos trabalhando sozinho. Tem plantadeiras completas hoje que plantam e colhem, é fantástico, umas máquinas diferenciadas, só que isso tem custo, né? Tem que ter investimento. Então, o produtor acaba virando uma bolha de adaptação onde fica investindo dentro da propriedade. Só que eu acho, Fabiano, acho que é meio que um processo, não sei dizer se seria natural, mas, por exemplo, como você falou, a falta de mão de obra, aí, consequentemente, a gente acaba investindo mais em tecnologia. Sim. Né? Você falou, se você tem um sistema que ele vai ser autônomo, por que eu contrato a pessoa se o autônomo ele é mais eficiente? Sim. Por exemplo, eu fui uma vez num silos, cara, o Helder estava comigo num treinamento, você lembra aquele silos indo para Campo Grande? Cara, silos, na minha visão antiga, sempre é cheio de gente trabalhando, tal. Cara, um silos tranquilo. A gente olhava lá e falava, cara, quantas pessoas trabalham aqui nesses silos? E o proprietário particular, sim. mas silos grande armazenamento.
3 pessoas trabalhando, Fabiano. Era um cara no trator para ir lá abastecer e o resto tudo automatizado. O cara ficava só na cabinezinha lá, tudo automatizado. Entendeu? Isso vai muito também a própria legislação brasileira. Cada pouco tem uma lei, cada coisa tem um negócio para proteger quem está trabalhando, claro, mas ao mesmo tempo começa a criar empecilhos dentro de uma estrutura, né? Vamos pensar no armazém antigamente, como é que funcionava? Uma fornalha com lenha grandona cortada, né? Que envolvia 3, 4 caminhões lá fora de gente que cortava, carregava e trazia ali. Tinha 2, 3 caras jogando madeira ali dentro da fornalha, cuidando daquilo ali 24 horas, né? Hoje não. Hoje você vai nas unidades mais... Nem precisam ser das mais atualizadas, mas o cara monta um sistema de autoabastecimento ali, você vem, abastece aquilo ali com cavaco e bota num sistema simples de automação ali, conforme a temperatura vai baixando, aquilo lá vai se autoalimentando por dentro ali com o sistema de esteira. Cara, acabou. Tem esses 3 caras, 4 caras que estavam ali na boca da fornalha ali, cuidando daquilo ali 24 horas, um simples botão lá resolve o problema. Você tira o risco do acidente, você tira a máquina não para, né? A máquina não quer parar para descansar. Exato. Só que aí te leva a um problema que eu vejo que é a longo prazo. Você vai ficar 100% refém de automação, de sistema wireless, de sistema de elétrico, né? Então, assim, quando você menos espera, você está refém sobre tudo, sobre 2 pessoas, pode-se dizer assim. Isso também não é legal, porque a hora que um resolver apertar um dedo de off lá, blum, blackout geral. Tem tudo isso aí também. Elon Musk resolve cortar a internet. Pum! Nossa senhora. Já era. Se encaminhando ao final, Fabiano, eu gostaria que você deixasse algum recado para produtores, para, em geral, o que a gente pode deixar uma dica de ouro aí? Cara, eu acho que pode-se dizer assim, a agricultura como um todo, ela não se resume de dentro da porteira para dentro. Ela resume de fora, de dentro para fora. Então, resiliência do produtor é o segredo. As oscilações climáticas, elas são cíclicas, né? Elas acontecem hoje com um pouco menos de estabilidade, né? Mas acontece. 2, 3 anos de seca, 2, 3 anos de chuva, então assim vai trabalhando. Só que a dificuldade hoje no cenário geopolítico também, que vem impactando diretamente nos preços. Então, o produtor tem que estar se adaptando. Então, conhecimento é a forma mais eficiente de você fazer e estar vivo dentro do agro. Então, resiliência é a base de tudo. Tá conhecendo, tá ali dentro, testando e teimando e sabendo que é aquilo que eu sei fazer e é aquilo que eu vou fazer pro resto da vida. Tá ótimo. O produtor deixou de ser produtor, passou por um empresário agrícola, que nem vocês estavam falando. Então, essa adaptabilidade, essa gestão de empresa, tecnologia, modernizando, e tem que estar com a cabeça aberta. Se não tiver aberto para as novas tecnologias, novas informações, você acaba ficando para trás, passado. Show de bola. É isso aí. Agradecer você, Fabiano, né? Caminhando aqui para o final. Muito obrigado, porque sempre foi uma aula aqui. Eu não entendo nada de agronegócio, apesar de a gente estar na região, a gente trabalhar muitas vezes em fazendas e ver o que você falou aqui do futuro, do agronegócio, da tecnologia. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo e acredito que a maior visão, como a gente faz aqui também, né? Tecnologia é uma ferramenta, só que nós estamos aqui, a evolução, a gente sempre bate na tecla, né, Helder? Nós estamos aí na geração 5.0. O que seria isso? De tudo que é ferramenta que a gente tem para tecnologia, para otimizar o tempo, para melhorar, a gente tem. Inclusive a automação, ela faz tudo sozinho. Mas se você não tiver a pessoa humana ali por trás, humanizar aquele processo, não vai dar certo. Não. Né? E aí quando a gente vê você falando isso daí, a gente fala, não, realmente esse é o caminho, o relacionamento. Exato. Tá? Então, muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. E estreando o nosso EcoCast aí 360, a ideia é exatamente essa, para que a gente consiga falar sobre tudo. E uma ideia principal é a gente evoluir. Todo mundo conhecimento, ninguém é dono da verdade. E eu acho que uma boa conversa assim, a gente acaba aprendendo, trocando as ideias. E eu acho que isso é muito válido, isso é bacana. Então, eu que agradeço por ter dado essa oportunidade para falar sobre o agro também, né? Essa nova geração que vem vinculando muito a parte de tecnologia, acho que é importante trazer isso também, né? É aquela coisa, tem muita gente ainda acha que o leite vem da caixinha. Mas não é. Que da caixinha não é mais leite, Não né? é mais leite, exatamente. Então, eu agradeço essa oportunidade pro agro também, né? É muito bom isso aí, tá podendo a gente trocar assuntos, falando sobre tecnologia, trazendo informações e desmistificar alguma coisa. E se uma hora dessa tiver necessidade de outros assuntos, aí a gente está à disposição. Como você falou, Mário Sérgio Cortella, vaca não dá leite, precisa tirar. Né? Exatamente. Falou tudo, a vaca não dá leite, tem que tirar. Da minha parte, agradecer, obrigado, Fabiano. E
É isso aí, né, Milton? A gente vai trazendo assuntos novos para outros podcasts aí. É isso aí. É isso aí. E aí, para encerrar, né, pessoal, nosso EcoCast, espero que vocês tenham gostado. Para vocês que ficou até aqui, o nosso muito obrigado. A gente vai deixar aí nas descrições o contato da SATS, o contato do Fabiano. Se você é produtor rural, ficou interessado em contratar a SATS aí, a questão da assessoria e os produtos deles, a gente vai deixar à disposição aí os contatos. Tá bom? Então, deixe nos comentários também o que vocês acharam desse novo formato, desse novo nome nosso aqui da EcoCast. A gente ainda vai ter o nosso EcoSeg Podcast, tá? Mas esse aqui é um formato especial, diferente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tá bom, pessoal? Nosso muito obrigado e até lá.